Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Peter Ligrando. Começa a partir de agora, aqui pela rádio e pela TV Câmara, mais uma edição do programa Memória BC. Programa que tem como objetivo retratar um pouco da história das personalidades que marcaram época aqui em Balneário Camboriú, que estão fazendo história aqui na nossa cidade. Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro, e nós estamos recebendo aqui o empresário Nelson Oliveira, ele que tem uma vasta história também aqui no município de Balneário Camboriú para contar pra gente. É o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Nelson? Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV e da Rádio Câmara. Tudo bem, muito obrigado, honrado pelo convite, Peter. E vamos conversar um pouquinho a respeito desta cidade maravilhosa e dessa vivência aí que a gente tem com entidades empresariais, com o setor produtivo e até com o governo também, né, tive a oportunidade de estar vivenciando também algumas experiências aí extraordinárias. Legal, história não vai faltar, gente, na nossa entrevista aqui. E eu quero começar com o Nelson falando um pouquinho da sua história, né? Onde você nasceu, Nelson, como é que foi a sua chegada também aqui a Balneário Camboriú, um pouquinho da sua família, por gentileza. Legal. Nelson Oliveira, então, como você já apresentou, nascido em Campos Novos, interior do estado de Santa Catarina, e filhos de fazendeiros, né? E na verdade gostava muito, morei na fazenda por alguns anos e meus pais são comerciantes, então tenho a veia de comércio com os pais desde adolescente. E quando saí da minha terra natal, que era Três Serrarias, o nome do lugar que eu nasci, conheci minha esposa lá no interior também. A mãe dela já morava aqui em Balneário Camboriú e eu vim para cá, cheguei aqui em 1991 e lembro até a rua que eu cheguei e falei para mim naquele momento, né, com emoção forte, que não gostaria mais de sair daqui. Então fazem agora neste ano 28 anos que eu vivo aqui, constituí minha família aqui, 2 filhos, Nelson Henrique Oliveira, Guilherme Oliveira. Cada um deles me deu uma neta maravilhosa, a Valentina e a Luísa, então sou um vovô feliz e falo sempre para elas e para eles, né, que elas são meus motivos para estar lutando por dias melhores para eles. Bacana. Então, meus pais também vivos, moram aqui em Balneário Camboriú e tenho, desde que cheguei, quer dizer, trabalhei de 91 a 96 no Camelô, quando era lá na beira, quando ele veio para trás da Praça da Lagoa. Então também tive uma vivência lá e sempre fui muito inquieto em buscar inovar e mudança, né, nas condições atuais. Muita coisa mudou, né, Nelson? Nesses 28 anos, acredito que você pode contar bastante mudanças para a gente da cidade de Balneário Camboriú, né? Verdade. Tive algumas experiências em empreendedorismo, né, e tenho até hoje. Então, aí começa em 1996, eu abri empresa de armarinhos, que eram em 99 na época, e tive outras experiências também. Minha empresa de tecnologia, tive empresa de informática e hoje a informática passou para os telefones, aí ela passou para tecnologia e inovação, então tenho bastante envolvimento nesse sentido. E iniciei meu processo mais que interagia com entidades empresariais foi em 2005. O setor de informática ele era muito volátil, né, muito cheio de altos e baixos e a gente sempre buscando alguma alternativa para o segmento. Fui convidado para participar da Associação Empresarial Acibalc e lá então eu comecei a conhecer um outro mundo de ações coletivas, construções coletivas, onde se pensava não só o segmento, mas os problemas comuns dos segmentos do setor produtivo e associando sempre relacionando os problemas da cidade em que nós poderíamos contribuir para o nosso entorno, para a comunidade a qual nós vivemos. Então, tive essa mudança de consciência, né, neste sentido. E aí tive a experiência ali de ser coordenador do Núcleo de Tecnologia, hoje ainda sou, reassumi, sempre interagindo com outras iniciativas nesse sentido. Cheguei à presidência da Associação Empresarial Acibalc em 2013 e 2014, tive experiências extraordinárias lá nesse sentido, que foi liderar a entidade. Tive experiências do tipo uma missão empresarial para a Alemanha,
de uma semana que me deu assim muita bagagem, eu levo para toda a vida e trago para sempre nas ocasiões onde a gente consegue contribuir. Então tem muitas experiências e vivências aí que cabem em muitas situações onde a gente busca soluções coletivas. Podemos dizer que a Cibalc marcou a sua vida, Nelson? Uma transformação, com certeza uma transformação. Muito jovem, trabalhava muito, né, e até algumas emoções, sabe, fortes nesse sentido. Porque você às vezes tem que fazer algumas escolhas, né? O ideal seria buscar o equilíbrio entre as relações família-trabalho, a questão profissional, família, trabalho e a relação também com a comunidade, né? Que é a doação que você dá enquanto voluntário, você tem aí uma função e um tempo para doar, para discutir cidade, para pensar na melhoria do teu entorno. Mas com certeza, quando eu falo em emoções fortes, nós temos, por exemplo, eu tenho um filho com 27 e um filho com 25. Um filho com 25 mora nos Estados Unidos já há 3 anos, casou lá, entrou na Marinha, então eu penso que não volta mais, mas eu sinto, esses dias até recebi uma carta, coincidentemente, dele, porque ele, agora em tempos de WhatsApp, né, você fica pensando, poxa, uma carta, ele só pode mandar carta. E recebi uma carta dele e recebi uma carta do outro também, falando, hoje eles já têm as filhas, então, falando dessa questão que eles queriam que eu estivesse junto na primeira natação, na primeira apresentação da escolinha, e teve coisas que eu tive que sacrificar na época, que trabalhava muito e não tinha esse tempo, mas quando eles me mandaram isso e coincidentemente no mesmo dia, sem combinar, né, então eu fiquei assim bem emocionado e grato. Deu tudo certo, né? Eles hoje têm já estão mais maduros, mas isso para mim por muito tempo foi assim uma cobrança, né? Sim. Porque eu vejo que meus colegas, todos que interagem e trabalham muito, também sofrem desse problema, né, que é conseguir tempo para tudo, né? Ou seja, é uma entrega para a cidade, para as coisas do município, às vezes sacrificando até a própria família, né? Exatamente. Então, lógico que a gente sabe que não vale a pena, né? Porque família é tudo, o objetivo, né, é ser feliz, e ser feliz tem que ter a família junto, né? Então a gente tem que entender isso, e que o que vale a pena é uma vida saudável, uma vida com a família sempre por perto apoiando. A gente pode errar, mas todo mundo erra e a gente deve prestar atenção nos erros daqueles que erraram mais. E hoje a gente estava em reunião e eu estava falando, a gente deve prestar atenção em quem errou bastante, nas pessoas com mais experiência, para que a gente possa contribuir efetivamente, ser mais feliz, né? Esse é o objetivo da humanidade, é ser mais feliz. Então eu penso que esse é o caminho. E todo esse envolvimento aí com as entidades da cidade. Nós tivemos também, enquanto fui presidente da Cibalc, tivemos a oportunidade de fundar o Observatório Social aqui. Observatório não existia Social, aqui em Balneário. Foi trazido de Itajaí e foi uma grande conquista. E hoje funciona aí. Fui presidente do Lions Balneário Camboriú Centro também, é o maior clube do distrito, né? Tem 107 membros, é considerado um clube de altíssima relevância, né? Da maior instituição de ajuda humanitária do mundo. Então, grandes experiências. Hoje sou o presidente de divisão, que é o que coordena todos os Lions, o de Balneário Camboriú e Camboriú. Então, grandes experiências, uma rede de relacionamento com pessoas que interagem muito com a comunidade, muito bacana, muito legal. Já vamos entrar nessa questão aí do Lions, que eu vejo que ele é muito importante sim a gente falar, mas eu quero voltar ali na questão da Cibalc, que sempre que eu converso contigo algumas vezes, a gente já teve o contato, e agora você citou bem rapidinho, mas eu gravei aqui, essa questão dessa viagem que você fez aí para a Alemanha. Eu percebo em você, Nelson, uma pessoa inquieta, né? Sempre querendo algo diferente, sempre buscando se aperfeiçoar. E essa viagem realmente ela te marcou bastante, né? Você veio de lá com muitas experiências e esse intercâmbio, quando a gente viaja, quando a gente busca algo novo, sempre abre um pouco mais a nossa mente, né? Verdade, isso me deu uma outra visão de mundo, e embora sendo uma semana só, mas meus amigos me falavam, o Fernando da Cibalc falava, olha, você não será mais o mesmo. Realmente é uma outra concepção de realidade, e a princípio a gente fica até um pouco em conflito, sabe?
eu olhava, logo que voltei, o Sistema S nosso aqui, eu falo para o pessoal do Sebrae hoje, eu sou um fã do Sebrae, nós temos um trabalho extraordinário aqui na cidade, do Cidade Empreendedora, que a gente vem desenvolvendo, mas eu, a princípio, fiquei um pouco assim inquieto e insatisfeito com a forma que é conduzido o nosso Sistema S, que é tem os subsídios de governo e tem participação do setor produtivo, e do sistema que é na Alemanha, que é a HWK, uma associação que cuida de toda a formação técnica na Alemanha. Então, todos os profissionais, toda a área de serviço passa pela HWK, que é uma escola profissionalizante, e aí eu ficava inquieto porque lá tem esse senso de colaboração, é muito disseminado. Os professores, para você ter uma ideia, eles voltam para a universidade depois de aposentados para contribuir voluntariamente. Então tem um senso colaborativo, do cooperativismo, do associativismo. E tem tudo forte. A ver com a Cibalc isso, né? Exatamente. Eu fui, na verdade, beber água na fonte, porque a Europa, né, é o berço do associativismo, ou seja, tudo nasceu e é copiado, ou seja, tudo... Claro que salvo as culturas de cada lugar, né, nós temos particularidades e qualquer coisa que é copiada, ela tem que ser adaptada à cultura do local. E por isso que eu te falava, quer dizer, depois eu entendi, agora complementando a questão do meu conflito, quando eu vi uma situação de uma escola que funciona diferente lá, uma escola profissionalizante, que aqui nós temos 4 sistemas, Senai, Senac, SESC e Sebrae, SESI, né? Então, somos diferentes, aqui é uma outra cultura, é um outro sistema e isso a gente tem que aceitar e tem que fazer uso das melhores ferramentas, da melhor forma, e hoje a gente utiliza o Sebrae aqui e o Sebrae faz um grande trabalho. Mas você percebe que o brasileiro ele amadureceu um pouco nesse aspecto, nessa questão do associativismo? A Balneário Camboriú, vamos citar, não tanto o Brasil, mas mais Balneário Camboriú, assim, hoje os empresários, eles estão buscando um pouco mais disso, deixando um pouco de lado a competitividade, muitas vezes até o rival, né, o concorrente, porque ali se une, né, a associação ela une os concorrentes, né? Claro, a metodologia do empreender, que veio da Alemanha, já faz mais de 25 anos e que a gente também foi trabalhar lá, é trabalhado nas entidades empresariais que trabalham os núcleos, ela trabalha realmente isso, ela trabalha os problemas em comum, porque todos temos problemas em comum, né, nas empresas, no dia a dia. Então ela trabalha isso, realmente. Trabalha os problemas comuns de cada segmento para que a gente consiga avançar com maior velocidade. E quando você fala Balneário Camboriú, eu estava conversando agora à tarde com um amigo, ela tem uma sociedade civil organizada muito exigente. Então quando as pessoas falam em ser prefeito da cidade de Balneário Camboriú, tem que ter bastante critérios, ou seja, tem que ser uma pessoa que tenha muita capacidade, porque a exigência aqui, o nível é muito elevado. Quer dizer, a pessoa que se coloca lá, ela tem que realmente vai se privar de muita coisa para ser prefeito da cidade de Balneário Camboriú. O nível de exigência é muito alto, a cidade vive uma dinâmica muito acelerada e naturalmente aqui tudo será exigido o melhor, o mais top, ela tem que ser referência, né? Isso exige muito das pessoas. Então nós temos, e essa sociedade civil organizada, claro que também contribui muito, porque quando você tem, e lá na associação empresarial a gente aprende muito, Peter, a lutar com o contraditório, ou seja, o contraditório o tempo todo, para você se policiar, ver se você está dando o passo certo, ver se você está no caminho certo. Então isso é muito importante. A gente aprende a lapidar um pouco as vaidades, que é natural do ser humano, né? Então entender que eventualmente você lidera, em determinados momentos você volta para a fila para contribuir e assim é o processo. Então, entendendo isso, as coisas ficam mais fáceis, porque as vaidades às vezes é que acabam comprometendo os grandes processos que fazem a diferença na nossa comunidade. Verdade. E mesmo em meio a tudo isso, né, Nelson, ainda sobra o tempo, no caso aí para a gente falar um pouquinho rapidinho aqui do Lions, né, que também realiza diversas causas sociais, enfim, ajuda tantas pessoas aqui em Balneário Camboriú. Rapidamente, Nelson, o Lions faz parte mesmo aí do sangue, assim, que hoje está coordenando todos os Lions aqui de Balneário Camboriú. Exatamente, eu tive essa grata experiência aí de ser convidado em 2011 e cheguei à presidência agora há poucos anos, então foi uma experiência extraordinária ser presidente do Lions Balneário Camboriú Centro. Funcionam mais
4 Lions no mesmo local, e tem o Lions Camboriú também, que foi fundado recentemente. Então foi uma experiência extraordinária, de muita interação, de ajuda humanitária e de realmente ir onde estão as maiores dores da comunidade, né? Onde tem comunidades, entidades que precisam muito da ajuda. Então foi uma experiência extraordinária, ações, nós fizemos a caminhada solidária, e ali conseguimos uma ajuda para a PAI que precisava para fazer a conclusão da quadra deles, está concluída agora. Então foi uma experiência extraordinária. Marcando história também. E agora nós temos uma ação, até tem uma ação legal aí de diabetes, que são os 4 clubes envolvidos, e a nossa intenção era que os clubes fizessem mais ações conjuntas. Nós temos uma ação de prevenção à diabetes. No dia 14 de dezembro teremos uma ação lá na Passarela da Barra, então fazendo aquela teste de glicemia para prevenção contra a diabetes. É um dos grandes eixos do Lions, é a prevenção de diabetes, então prevenção da visão também, eles ajudam bastante aqui, Ellen Keller, entidades que têm esse trabalho forte aí. Então o Lions foi uma grande experiência de interação e vivência aí com a entidade, com a sociedade civil. Legal. E os bairros, né, principalmente, que são onde estão as maiores dores da nossa comunidade. Sem dúvida. Gente, nós estamos batendo um papo com o Nelson Oliveira, empresário aqui de Balneário Camboriú, muita história para contar, com certeza, conhecemos um pouquinho dela nesse primeiro bloco. Nós vamos para o intervalo, é rapidinho, depois a gente volta com muito mais história para você. Segura aí. Você está acompanhando o Memória BC. Eu nasci há 40 anos. Desde o início percebi que a arquitetura, os modos de fazer e as tradições que constituem a história de Santa Catarina deviam ser preservados. E eu precisava proteger esse patrimônio. Eu nasci para fazer a arte girar e para ensinar a fazer arte. Também tive algumas cicatrizes, mas que serviram para me deixar mais forte. Eu sou a Fundação Catarinense de Cultura e no meu aniversário eu te convido a fazer parte dessa história. Visite os nossos espaços culturais e viva a cultura de Santa Catarina. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde, a SEVO. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Você está acompanhando o Memória BC. Muito bem, estamos de volta com o Memória BC de hoje. Esse programa está sendo gravado, hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro. Lembrando que o Memória BC aqui na TV e na Rádio Câmara, ele é transmitido todas as segundas, quintas e sextas-feiras, às 8 horas da noite. E o nosso entrevistado de hoje aqui é o Nelson Oliveira. Já falamos um pouquinho da sua participação como presidente da Associação Empresarial aqui de Balneário Camboriú, da Cibalc, também no Lions. E agora falar um pouquinho da história do Nelson também no órgão público, né? Porque o Nelson também, hoje ele atua, né, no governo municipal aqui em Balneário. E queria saber como é que foi essa entrada para trabalhar no serviço público, Nelson. Conta um pouco pra gente. Uma experiência muito diferente, né, Peter? Na verdade, enquanto presidente da Associação Empresarial, a gente trabalhava algumas situações, ou seja, algumas necessidades e algumas demandas do setor empresarial. E a minha entrada se deu por um trabalho voltado nesse sentido, né,
que a gente tinha algumas demandas que buscavam o setor público e a gente sentia um certo isolamento. Então, mais especificamente na área do empreendedorismo. Sim. Então, era um pouco fechado, a gente tentou algumas vezes e felizmente aí então entrei para concorrer a vereador na eleição de 2016. Foi a primeira eleição? Foi a primeira experiência nesse sentido. Quantos votos, Nelson? 791. Bastante votos, sim, né? Sim, foi por ser a primeira vez. Considerado uma boa campanha, uma campanha diferente, e tive 791 votos. Isso me rendeu o convite, né? O prefeito Fabrício e Carlos Humberto me convidaram para tocar o desenvolvimento econômico quando ainda era lá no turismo. Então trabalhei lá como diretor-geral por 2 anos. E aí fui convidado para assumir a Compur, que hoje é BC Investimentos, para levar desenvolvimento econômico para lá e tocar também parcerias público-privadas. Então a BC Investimentos hoje, a antiga Compur, que ela trata da folha de pagamento dos agentes, só fazia isso. Hoje ela faz desenvolvimento econômico. Nós iniciamos lá no turismo em 2017 o Cidade Empreendedora. Então, um projeto fantástico, inclusive, né, extraordinário, é um case. Conta pra gente esse projeto aí. A gente precisa deixar isso na memória aqui de Balneário Camboriú, que está sendo feito na questão do empreendedorismo aqui na cidade. Legal, isso é muito legal. Nós temos aí muitas ferramentas do Cidade Empreendedora sendo trabalhadas de forma estratégica, e é muito bom porque eu vejo sempre como uma oportunidade de divulgar isso que está sendo feito, até porque é muito difícil da notícia boa chegar na ponta, chegar nas pessoas, né? E, enfim, em quem empreende, em quem trabalha no dia a dia, com o corre-corre do dia a dia. Então começamos lá, o Cidade Empreendedora, com muitas ferramentas, e aí o governo Fabrício e Carlos Humberto escolheram algumas das ferramentas que consideravam ser disruptivas no sentido de gerar uma mudança efetiva aí no sistema, melhoria do sistema. O prefeito Fabrício, uma das primeiras ações foram o Alvará Online, e isso já rendeu prêmios para o prefeito no estado de Santa Catarina. Disputou inclusive uma nacional, né? Nacional, disputou, ele não prêmio ganhou, nacional, mas disputou um prêmio nacional. Nós instalamos lá ainda no turismo a Sala do Empreendedor. Hoje ela funciona ali na Rua Dinamarca, número 172, então uma sala térrea, um ambiente próprio para a Sala do Empreendedor e a Jusesc. Setor de compras, o Samarone abraçou lá uma outra ferramenta que foi a mudança da lei para adequar a nossa lei, a lei federal, que possibilita que os empreendedores daqui tenham um diferencial para competir. Isso era um problema. Nós instalamos o Observatório Social na época, 2013, por conta deste problema, que era que as empresas de fora vinham vender aqui. Então essa lei, ela dá um diferencial, eles chamam de empate ficto. Então, considerado empate é quando nós aqui temos 5% de diferença. Sim. Até 5% de diferença as empresas instaladas aqui. Ou seja, uma vantagem para quem é daqui. Exatamente. 5% você tem vantagem comparado às empresas que vêm de fora. Isso vem no sentido de fomentar a economia, é o prefeitura parceira, eles chamam. Essa ferramenta, ela trabalhou o setor de compra, o Samarone hoje trabalha, vão para a AMP, CDL, a Cibalc, divulgando esse serviço para sensibilizar e mudar a cultura do empreendedor daqui, dizendo para ele que ele pode vender para a prefeitura, que a prefeitura, inclusive, legalmente dá uma diferença para ele e uma vantagem competitiva para ele. Nós temos também, muito importante, Peter, o PEDEM. O PEDEM é o Plano de Desenvolvimento Econômico do município, baseado nos 5 principais eixos. A gente fez a entrega esses dias, que é do ano de 2017 e 2018 ainda. Então ali nós temos os eixos de tecnologia, educação e tecnologia, turismo e economia criativa, construção civil, comércio e saúde. Esses são os 5 principais eixos de arrecadação do município e nós trabalhamos eles, fizemos a entrega. Vamos fazer a atualização e o desenvolvimento dele agora com 15 meses de acompanhamento do Sebrae. Fizemos aqui na Uniavan a entrega. Então, esse é um processo muito interessante. Nós temos também o Compliance, que foi instalado na Prefeitura, é uma das ferramentas do Sebrae. Esse Compliance é para dar segurança a todos os processos, ou seja,
é para moldar o comportamento do agente público ao atender o empresário. Então, o prefeito Fabrício e o Carlos sempre me orientam que a ABC Investimento ela deve sim receber e atender a qualquer empreendedor ou interessado em ter alguma ideia que seja boa para Balneário Camboriú, que tenha relevância para Balneário Camboriú. Então, vem nesse sentido. Quer dizer, o setor público é muito considerado que tem um balcão de vidro, o agente público fica de um lado e o empreendedor do outro e o contato é pouco. Então ali é uma forma... veio para quebrar isso. É para quebrar isso, é uma forma disruptiva, é de mudança. Então é uma mudança de comportamento e uma mudança de cultura. Desta forma a gente entende que, você comentou há pouco, que existe uma mudança de cultura, uma mudança constante, mas estas ferramentas são consideradas disruptivas. Elas mudam o comportamento e mudam a cultura quando se fala em empreendedorismo. Nós temos uma ação legal também da Sala do Empreendedor, que na semana que vem ela vai para os bairros, ou seja, nós pegamos os 5 bairros mais populosos e vamos levar a Sala do Empreendedor para que os empreendedores possam tirar dúvidas e ser atendidos também. Então a Sala do Empreendedor ela muda tudo isso. Os atendentes são formados pelo Sebrae e eles têm um comportamento de viabilizar, de ajudar, de dar um encaminhamento correto ao empreendedor e facilitar a vida dele, porque a vida do empreendedor deve ser cuidar do negócio dele e não de burocracia. Então é uma forma de simplificar os processos, né? Então tem muitas outras ferramentas e nós temos a principal ferramenta que vem com a iniciativa e com a pegada de trazer a Lei da Inovação. A Lei da Inovação é realmente para criar uma nova matriz econômica para Balneário Camboriú. Essa ferramenta nós estamos trabalhando, ela foi lançada lá no Hotel Mercury e essa eu penso que é a grande ferramenta que faz toda a diferença aí, que vai vai mexer no ecossistema de inovação da região, ou seja, Balneário Camboriú, com essa legislação, Lei da Inovação, que está sendo construída a partir de todas as universidades, todas as entidades empresariais e governo, porque sem todos esses atores nada acontece. Então nós conseguimos, felizmente, conectar todos esses atores para que a gente possa ter, num futuro breve, em fevereiro de 2020, essa minuta de projeto de lei para que ela venha para a Câmara e seja aprovado para que Balneário Camboriú tenha o melhor ambiente de negócios para a inovação. E quando a gente fala em inovação, não é só tecnologia, ou seja, toda a inovação, todas as startups, ideias, né? Uma startup é uma ideia que ela possa ser implementada e que possa trazer soluções para o mercado e que possam ser escaladas, que Balneário Camboriú possa vender para o mundo, né? Legal. Então essa é a ideia principal, a Lei da Inovação, que com certeza vem também nesse pacote do Cidade Empreendedora. Que bacana. E como é que você se sente, Nelson, né? Você falou de tantos projetos aqui, de planos, enfim, coisas que com certeza vão mudar a cidade de Balneário Camboriú, né, após esses planos, após a execução de todos esses projetos. Como é que você se sente fazendo parte disso e também marcando a história, né? Esse nosso programa é para isso, é para marcar a história, é o Memória ABC, e a gente vê aqui um momento importante da transição nessa parte de empreendedorismo, de crescimento econômico aqui da nossa cidade. Como é que é fazer parte de tudo isso, Nelson? Muito orgulho, né? Muito honrado pelo convite, pela possibilidade de participar de momentos especiais, de transformação efetiva, né? Então eu me sinto muito feliz, honrado e grato, né, a essas pessoas que me oportunizaram, as pessoas que participam, né, desse dia a dia e até mesmo as pessoas que às vezes nos contrariam, que às vezes são as que mais ajudam, né, porque naturalmente a gente não tem só prós, a gente tem contras em todos os processos, mas o que vai sempre definir é a maioria, será o melhor para a cidade. Então eu me sinto muito honrado, novamente reiterando tudo isso, em participar de um processo grandioso que edifica, ou seja, muda o nosso entorno, muda nossas famílias, é uma energia positiva e que contagia a gente, que motiva a gente a levantar, acordar cedo todos os dias
e lutar por dias melhores para a nossa cidade, para os nossos familiares, né, para os nossos filhos e netos. E antes de a gente encerrar, a gente vai voltar num assunto lá do começo, que se você lembrar, você que está acompanhando aqui a nossa entrevista, o Nelson falou que há 28 anos ele chegou aqui em Balneário Camboriú e ele falou sobre camelô, né? E eu quero encerrar aqui falando sobre isso, porque hoje nós temos o camelô aqui, o camelódromo aqui de Balneário Camboriú. Quem não conhece, né? O famoso shopping do povo, onde o pessoal vai lá, eu passo pelo camelô várias vezes, né? Gosto de ir até o camelô. E o Nelson é zelador, eu acho, né? Síndico, isso, síndico é a palavra, isso, desculpe. Síndico do camelô, e o camelô aqui de Balneário Camboriú, que inclusive está passando por uma grande transformação nesse ano de 2019, né, Nelson? Legal, eu sou muito grato àquele espaço, Peter. Trabalhei lá de 91 a 96. O meu sogro tinha um alvará lá e eu tinha o direito enquanto era em espaço público, né? Logo que veio para a igreja, em frente da igreja matriz, eu loquei. Hoje sou proprietário de um espaço lá, por isso eu sou síndico, né? Então, hoje está passando por uma transformação, como você bem falou. Então, estamos agora no dia 30 entregando uma cobertura lá. Bom, um fato histórico, né? Porque quem olhava o camelô de cima, você via aquelas lonas, enfim. Acabou isso, não tem mais. Acabou. Então, agora só tem um trabalho interno para reestruturar tudo isso, infraestrutura de eletrocalhas, ar-condicionado, para mudar tudo isso. Mas que sim, viramos uma página, repaginamos, e eu fico muito feliz também por ter feito parte desse processo, né, e ter contribuído para que tantas famílias lá tenham mais conforto, turistas, visitantes, e acima de tudo segurança para que continuem empreendendo lá, continuem gerando emprego e renda para suas famílias. Então, agora em maio de 2020, eu entrego, né? Entrego como síndico, e aí torço que fique em boas mãos para que continuem melhorando e agregando valor à nossa cidade. É um dos melhores espaços, mais valorizados da nossa cidade, merece muito respeito. Sem dúvida. São muitas famílias envolvidas, então está a cada dia evoluindo, se organizando. As pessoas lá entenderam que a união faz a força. Faz a diferença, todos tomaram posse dos seus patrimônios, né? São muitas famílias ali. Tem uma senhorinha só que eu lembro lá que ela está desde a beira da praia, que é a Dona Maria. Os demais são novos empreendedores que locaram, né? Mas eu respeito muito quem trabalha e sou muito grato também àquele espaço que onde eu comecei minha vida como comerciante, né? E depois a minha empresa, eu não falei da minha empresa completa 20 anos, e hoje no Prêmio Cambori a gente recebe lá um reconhecimento, que é o Prêmio Cambori. Então a minha empresa é na Rua 1500, número 963, era uma empresa de informática, como eu falei, hoje é tecnologia e inovação, e fazem 20 anos então que eu tenho essa trajetória. E bacana. Sou muito grato por tudo isso. E planos para o futuro? Continuar Balneário Camboriú? Trabalhando sempre, inovando. Quer continuar no órgão público? Pretende disputar mais uma eleição? Gostou? Gostei, pretendo disputar sim. Penso que é uma forma que pode contribuir para a mudança efetiva. Tenho essa intenção, e eu acho que é possível sim fazer mudança e mudar as coisas para melhor em Balneário Camboriú. Estou sim sempre à disposição, gosto do trabalho, né? Levanto muito cedo todo dia e tenho esperança de uma cidade sempre ainda caminhando melhor. E correndo na praia, né, Nelson? Exatamente. Cedinho, né? Cedo. Aproveitando que a gente tem de melhor aqui em Balneário. Com certeza. Quando eu saio para fora, volto. A melhor parte é voltar para cá, mas eu fico pensando, nossa, nós moramos num paraíso. É verdade. Que é muito, muito valoroso. Verdade. Gente, tá aí. Esse foi o nosso Memória ABC de hoje. Com muita alegria recebendo aqui um grande amigo, Nelson Oliveira, falando um pouco da sua história, sua trajetória. Ele que foi presidente da Associação Empresarial, presidente do Lions, trabalha aqui com o ABC Investimentos, essa parte do camelô, enfim, multitarefas, né? Também político, atua nessa área da política, então foi demais receber você aqui, Nelson. Obrigado pela sua presença, tá? Muito sucesso para você, meu amigo, e que essa história fique marcada aqui na memória de todos nós. Obrigado. Grande abraço para você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. A gente se vê em breve. Grande abraço. Tchau, tchau.
Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.